Deixa eu dar boa noite aqui para todo mundo que está entrando. Boa noite, Daiane. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Hoje, as nossas convidadas é a Dani, do Té em Família, que todo mundo ama, e a Daiane, né, do Papo de Mães. E por que a gente resolveu fazer essas lives semanais com as mães? Para a gente debater um pouquinho sobre a maternidade atípica e cada uma trazer a sua experiência e contar um pouco sobre aquilo que é o trabalho dela. Então, a Dani tem aí um trabalho maravilhoso com a parte de mediação cognitiva, com a parte de protagonismo dos pais, das mães. A Daiane também, né? E a história da Daiane é muito linda, com o filho dela, uma grande ativista. Também tem aí uma página que traz muita verdade. Fortaleza para as mães, né? Traz muito acolhimento e traz muita verdade do que é maternidade atípica, né? O que ela escreve ali realmente não é romantizar a maternidade, mas dizer a verdade, é aquilo ali mesmo que a gente sente, que a gente vive e que poucas pessoas sabem ou imaginam que é aquilo ali que a gente está passando naquele dia, que aquele é o nosso sentimento naquele dia. Acho que o nosso vizinho não imagina, a nossa família não imagina, e quando a gente escreve, as pessoas leem e também elas ficam sabendo, mas elas também não imaginam o que é a maternidade atípica. Então, eu sou a Larissa Lafayette, sou mãe do Augusto, autista, 15 anos, tenho uma história de luta muito grande, porque o Augusto agora já está com 15 anos, então é 15 anos de muita luta, de muitos obstáculos, de muitas conquistas também. A live passada, inclusive, a gente não pôde fazer, porque o Augusto tinha tido uma crise que há anos ele não tinha, né? E cada vez que os nossos filhos têm crise, é difícil para a gente. Eu acho que eu estou voltando aos poucos, o Augusto também, porque a crise foi muito forte. E é isso, é a realidade. O Augusto maravilhoso que pinta, que toca piano, ele também teve um momento dele ruim, né? Um momento dele que não foi legal. Que não acontecia há anos. Então, a gente fala assim que o autismo é espiral, cheio de altos e baixos. Então, vamos lá. Dani, se apresenta aí rapidinho, passa para a nossa convidada, Daiane, para ela contar um pouco da história dela. Sim, a Daiane precisa falar bastante. Porque a gente aqui já, todo dia, toda quinta ou sexta, a gente está falando, né? Vamos dar espaço para ela, mas assim, é sempre bom estar as três aqui, sempre com uma mãe aí para conversar, bater papo. Eu sou a Dani, mãe do Rafa, de 9 anos. O Rafa é uma criança um menino assim, bem ativo, ele tem TDAH também. É uma maternidade difícil. O que é mais difícil no momento agora para nós é muita rigidez que ele não apresentava quando era menor. Então a gente sempre está assim, lutando ali. Sempre tem desafios novos, a gente passa algumas coisas, ganha algumas coisas, e chega e tem que conquistar mais outras coisas lá na frente. E assim a gente vai seguindo, sem perder a fé, sem perder, sempre tendo um foco, né, para trabalhar um por vez, um de cada vez, um tijolinho todo dia, igual eu falo para as meninas. E assim a gente vai seguindo, tá? Então, Daiane, seja bem-vinda. E você hoje agora está toda... É tudo para você agora. Pode ficar à vontade. E aí, gente, obrigada por me convidarem. É muito honroso para mim estar aqui. Qualquer problema aí no som, na internet, vocês me falem, por favor, porque eu costumo falar bastante, né? Não é só escrever, não é só fazer post, é falar muito mesmo. Às vezes tem que dar até uma controlada para eu não falar demais nos stories, para me cortar um pouquinho. Mas é isso, Larissa, obrigada por ter me feito o convite, a Dani também. É um prazer muito grande estar aqui. Acho que essa troca entre nós que somos mães de crianças autistas, nós temos que ter esse encontro,
né, para a gente compartilhar as nossas vivências. E depois de ter ouvido a Larissa falar, me remeteu assim a muita coisa que eu já vivi. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu não tinha assim a visão que eu tenho hoje. E essa visão que eu construí foi através das mães. Tanto vendo a Larissa com o Augusto, que já é um adolescente autista, assim como a Dani, faz ainda muitas atividades com o Rafa. Então, assim, veio tudo para mim de uma forma assim, muito gratificante. Eu aprendi e aprendo muito com as mães. Eu acho que é esse olhar que eu tento levar para as outras famílias, né? Levando a individualidade ali de cada um. A gente sabe que as coisas não são tão fáceis, não são tão... A gente sabe das dificuldades que nós temos aqui, né? A nossa realidade no Brasil, ela é muito complicada, né? Então, a gente faz milagre, vamos dizer assim. A mãe, ela pode muita coisa, ela tem que acreditar cada vez mais no potencial dela. A entrega da família, né? Que eu acho que é isso que a gente sempre bate muito de frente, né? É a entrega dos pais, é essa dedicação que a gente precisa ter, é conhecer o autismo dos nossos filhos, né? E, principalmente, a gente ter certeza que a gente está trilhando um caminho, que nenhum caminho é igual ao outro, né? Eu tenho um caminho, a Dani tem outro, a Larissa tem um. A nossa maternidade, ela não é modelo da outra. Nós nos ajudamos coletivamente. E isso que faz a gente ir atrás de tanta coisa. Eu ouvi uma frase uma vez de uma mãe que falou assim: existe muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Então, assim, tem uma coisa muito maior, que é uma luta muito grande que a gente precisa ter sobre a conscientização, né, das pessoas. A gente ainda encontra muito preconceito. Diariamente, a gente pode abrir aí o Instagram, a gente vai ver muitas coisas relacionadas a preconceito, né? E discriminação. Então, a gente precisa levar cada vez mais essa informação. E eu vejo muito o lado mais fragilizado da situação, que é a mãe, né? Às vezes a criança é igual a Larissa, o Augusto entrou em crise, não tem como. Não, primeiramente, se você falasse para mim que ia fazer, eu já ia falar, não vamos fazer a live, socorre seu filho. Em primeiro lugar, a prioridade nossa tem que ser as nossas crianças. Né? A gente se colocar também num papel de prioridade também é importante, mas a gente sempre tem que lembrar dos nossos filhos, né? E que essa situação toda que envolve o autismo é muito complicada. Mas se a gente olhar só para as dificuldades, a gente não vai conseguir evoluir, né? Existem muitas barreiras, muitos empecilhos que nos impedem de conseguir um tratamento, de conseguir um acolhimento. Então, a gente abre as portas do Instagram, né? A gente abre o IG ali para quê? Para trazer um conforto, um acalento, para dizer que aqui o que eu passo é exatamente o que você passa na sua casa, que a gente não tem uma vitrine de que a maternidade perfeita. A gente a gente reconstrói para a gente aquele sentido de maternidade, né? Que a maternidade não é aquela linhazinha, né? Que a gente tem um filho, a gente leva ele para a escola, ele vai depois jogar o futebol, no caso dos meninos, e depois a gente vai levar eles para alguma outra atividade, e a vida nos surpreende com um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele cai como uma bomba nas nossas cabeças, e a gente rapidamente começa a estudar, né? Eu, por exemplo, estudei, né? Continuo ali estudando, participando, e a gente se vê muito sem saída. Então, eu pego muito essa parte da maternidade, que é quando a gente se acha que é sozinha, que a gente acha que não é capaz, que as coisas estão totalmente dando errado. Então, assim, eu vejo muitas mães sofrendo, né? Muitas mães perdidas, muitas mães que não conseguem se achar, né? E esse caminho que a gente trilha dentro da maternidade, ele é individual. Ele é único, a gente encontra inspirações em algumas mães, eu tenho certeza que a Dani inspira muitas, a Larissa também inspira muitas. Eu sei que todas as dificuldades que as mães estão passando, a gente sente um pouquinho, porque as realidades são opostas, né? São diferentes, né? Como a gente vê sempre que dentro da maternidade é o mar, né?
É um mar. E ali tem as suas embarcações, né? Alguns vão estar em iates, outros vão estar em barquinho, outros vão estar em canoa. Então são realidades totalmente diferentes, opostas, e que a gente tenta ali aos pouquinhos levar um pouco de acolhimento. Eu sei que não é um acolhimento que é uma coisa, seja uma coisa muito fácil de levar, né? Porque a gente também tem que estar bem psicologicamente, né? Para poder levar esse suporte, né? Eu falo muito que é um suporte. Eu preciso dar um suporte ali para as mães, para mim também, para eu poder entender as outras pessoas e evoluir como pessoa, como ser humano, né? Estender as mãos, às vezes nem sempre a gente vai agradar todo mundo, que é normal, acho que é normal. Mas a gente faz isso, a gente conversa, a gente tenta tirar um pouco dessa carga, sabe? De que tudo é muito difícil, de que tudo é muito complicado. E a gente tenta levar um pouco também de leveza, de conscientização. Aos poucos, eu trabalho bem elaborado em cima dessa parte mesmo, das mães e das famílias. Daiane, vou falar uma coisa, algo aqui para você e para a Dani também. A gente tem visto aí, você está falando, cada maternidade é de um jeito, né? Apesar de cada uma de nós termos um caminho diferente, é muito semelhante também em muita coisa, né? Nossa dor do SUS, nossa, recebi um diagnóstico, meu Deus, e agora? Né? Quantas vezes nós nos questionamos assim, nossa, por que com meu filho, né? Muitas vezes eu chego, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Né? Muitas vezes eu me questionei, por quê? Será que eu errei? Será? E depois eu vi que não, né? Que não erra, que a gente não erra. E a gente encontra na maternidade atípica, como você está falando, Daiane, além da gente virar de cabeça para baixo, a gente continua sendo dona de casa, a gente continua sendo esposa, a gente continua sendo profissional, né? A gente continua tudo e mais as terapias, e mais a forma de ensinar, e mais o estudo que a gente tem que aprender. Acho que a Daiane está reconectando. Estou congelada. Então, a gente tem tudo isso. E agora, gente, para a gente abrir uma discussão aqui, e Daiane vai contando um pouquinho do filho dela, e a Dani também. A gente tem assistido essa semana, periodicamente, lives falando sobre educação. Inclusive, eu vi uma live assim: olha, crime não aceitar o aluno na escola é crime. Não deixar com que o aluno participe de uma atividade é crime. Excluir o aluno de alguma atividade é crime. Só que aí a pessoa dizia na live aqui, a gente não quer nada, a gente quer só que conscientizar. E eu já sou Daiane, e a Dani sabe disso, a mãe barraqueira. Se não deixar meu filho participar da formatura, se não deixar meu filho participar de uma atividade, eu vou quebrar o pau lá. Eu vou para a justiça, eu vou para a delegacia, eu vou quebrar o pau. Eu vou entrar na justiça, eu vou na delegacia, eu vou pedir ressarcimento por danos morais, eu vou pedir ressarcimento por danos materiais, e aí vai. E aí eu quero saber um pouquinho de você e da Dani, como é que tem sido essa fase da inclusão escolar e social na vida de vocês? Acho que ela está voltando. Vai falando aí, Dani, enquanto ela volta. Deixa eu colocar meu fone. Peraí, amiga, porque tá um barulho aqui em casa e vai ficar ruim. Então, o que você perguntou sobre a inclusão, né? A gente estava falando sobre a inclusão, né? Que eu estava dizendo que a gente tem que lutar por essa inclusão, mas não é uma luta só de conscientização. É uma luta também de, olha, a escola não fez certo, ela tem que reparar por danos materiais, por danos morais. É crime, sim. A gente não quer desfazer de ninguém. No meu caso, eu digo, eu só quero justiça. Porque eu já sofri tanto com o Augusto, que se a partir de agora eu sofrer de novo, eu vou exigir justiça. Sabe? Eu vou exigir danos materiais, eu vou na delegacia, é crime, sim. Eu vou exigir que fechem a escola, que prendam o diretor, porque é só assim que a gente vai aprender. E essa foi uma semana de muitas lives a respeito dessa inclusão escolar. Conta pra gente, Dani, como é que você vê isso daí?
Eu também concordo. Eu acho que a gente tem que tomar medidas drásticas conforme o que você estiver passando. Eu acho que todo mundo está no seu direito de correr atrás da inclusão da maneira mais assertiva, pensando no bem-estar do seu filho, porque inclusão não é aquela inclusão disfarçada, é muito ridículo isso, né? Aquele negócio, a minha escola é inclusiva, né? Mas aí eu garanto a vaga para o seu filho, mas aí quando você vai ver, a criança não está incluída, né? Ela está esquecida, ela está jogada de lado, ela não participa. Então a mãe tem que ficar sempre muito vigilante. Mas o que eu sempre gosto de falar, a minha experiência com inclusão sempre foi boa. Eu não tive problemas até agora. Eu gosto até de falar até agora, porque se acontecer, eu também vou saber como agir. Mas eu tive muita sorte. Apesar das escolas sempre forem públicas, foi feito um trabalho legal. Quando o Rafa foi para a primeira série, a gente teve umas tretinhas assim, porque veio a questão da crise, que a gente mudou de medicação, então foi meio desafiador. Mas era mais a questão dele não querer ir para a escola, tá? É uma questão com o Rafa, ele e a adaptação na nova escola. Em questão de inclusão, eu nunca tive esse problema ainda, porque eu gosto de me adiantar um pouquinho. É o que eu sempre falo para as mães. O que eu posso contribuir nessa parte com a minha experiência é isso. Que é o seguinte, é chegar bem preparada um pouco antes da época de matrícula. Eu já levo a carta de apresentação, eu já converso com as professoras, eu já peço fotos da escola, de tudo, para fazer uma rotina visual para ele no início do ano já. E, de preferência, peço o contato de alguma das professoras que possam me fornecer alguma informação, mas tudo com muito cuidado, porque aí depende muito da escola, depende dos profissionais, porque tem profissional que ele te dá esse acesso, tem escola e profissionais que não dão. Então, eu sempre gosto de falar assim para as mamães, tenta conquistar, a gente sabe que tudo isso é direito, né, dos nossos filhos, mas a gente também não pode chegar com 4 pedras na mão. Eu sempre penso em chegar na melhor não seria amigável, a parceria possível que você puder construir, você construa. Mas aí que o bicho pega. Se acontecer alguma coisa, você já ajusta, tenta ajustar bem nas primeiras coisas que já tiverem, que você já vê ali, porque a gente tem um feeling para isso. O nossa anteninha sempre está ligadinha, né? Então a gente sempre tem que estar de olho, já para cortar as arestas ali do que já não está funcionando, para não deixar o negócio ficar desse tamanho. Portanto, assim, ainda não tive essa experiência, mas acho que a gente deve tomar as medidas cabíveis conforme o que estiver acontecendo, tá? Mas tem que já se prevenir antes e ser parceira da escola, né? Confiar um pouco nas pessoas também. Mas isso depende da história de cada criança, né? A gente tem histórias bem distintas nesse Brasilzão aí. Pode falar, Daiane, se quiser falar. Conta da sua experiência na escola. Eu falei já da minha que não foi legal até aqui, que eu tive muito problema. A da Dani já, né? O meu filho tem 15 anos. Eu tive muitos problemas mesmo. E olha, Dani, que tudo isso que você falou que faz, eu também fazia e ainda assim não resolvia. Eu tinha problema com a habilidade social que não era respeitada, eu tinha problema de ir lá e ver meu filho isolado no recreio, de ver meu filho não participando das atividades, eu tive problema de ver o cocô do meu filho quando ele era pequenininho, rosa, roxo, branco, verde, azul, de tanta massinha que ele comia, que ele passava o tempo todo comendo massinha. Eu tive o problema, e até hoje quem adapta o material sou eu. Tive problema do Augusto de ter crises se eles não saberem lidar com elas. Tive muitos problemas. Muitos problemas. Acho que a gente tem que ser parceira da escola. Mas, infelizmente, eu passei por muitos problemas. E você, Daiane, conta pra gente. Eu acho que a minha internet está muito ruim hoje. Eu estava muito falhando, não sei se parte, né? Realmente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Mesmo, eu tô vendo que tá congelado. A gente consegue te ouvir. Aí voltou agora. Ah, tá. Essa internet é uma benção na minha vida. Mas, assim, gente, o Heitor começou a estudar com 3 anos, né? E a primeira escola que
a gente entrou, eu fui muito bem acolhida, também estava ali no auge do... Peguei o diagnóstico, queria mover um céu e terra para o meu filho poder estudar. E eu sempre tive muito esse feeling com a escola, né? De estar próxima, de conversar, igual a Dani falou, de juntar ali as ideias, de ver o que é melhor. Depois, como veio a pandemia, tem assim, uma quebrada nisso, né? E assim que ele retornou, a gente teve uma parceria muito boa com a professora e mudamos de escola. Ele era de uma creche, depois ele foi para uma escola municipal. E nessa escola municipal, que ele estuda atualmente, a gente teve alguns problemas aí, mas foi mais por causa de questões comportamentais do Heitor, porque ele ia, sabe, a escola reforçava todos os comportamentos dele e achava que tudo era questão de que a gente estava fazendo as vontades dele, mas na verdade eles só estavam reforçando o comportamento, então o Heitor só estava fazendo repetidamente porque ele estava super sendo reforçado ali todos os comportamentos negativos que ele tinha. Então a gente sofreu lá no início, lá de março, abril, maio, e a gente teve que lutar muito para ter o PEI, né? Eu falo assim, tem gente que fala, Dani, para que você quer PEI? Eu falei, gente, mas é direito da criança, porque a criança vai estudar sem planejamento de ensino dela, é tipo, joga aí, fica aí, é mais ou menos isso que tem que acontecer. Então, eu fiquei muito em cima do PEI, né? E o Heitor, ele tem a T na escola, ele tem a atendente terapêutica na escola, que é a nossa grande salvação, porque é uma pessoa... É a melhor coisa que tem, né? É a melhor coisa dentro da escola, porque ela pega os atrasos, ela molda os comportamentos. Então, assim, se eu não tivesse esse profissional dentro da escola com o meu filho, eu não sei aonde a gente estaria hoje. Eu não sei nem se eu conseguiria levar o Heitor para a escola, porque, assim, as questões comportamentais foi porque veio um monte de criança, a sala voltou ao normal, né? Aquele famoso normal, ainda com máscara, né? Umas reduções. Mas aí o que aconteceu? Ele ficava repetindo comportamentos porque ele era reforçado, ele se joga. Aí que ele fazia mesmo. Isso com a AT, sabe? E ela teve um trabalho muito difícil da escola de entender o comportamento da criança, sabe? Aquele comportamento que a gente não briga, aquele comportamento que a gente não dá uma advertência que... mas você faz tudo que ele quer? Não, a gente só está prevenindo dele chegar ao ápice dele e ali... Deixa eu perguntar uma coisa, Daiane. Ela é uma profissional da escola, uma professora, ou ela veio de fora? Como que foi? Porque então, a escola forneceu essa auxiliar, essa professora, essa AT? Não, a AT veio Não, veio da liminar, né? Então ela é uma profissional que trabalha com aba. É isso que eu queria te perguntar. É uma AT-ABA. Entendi. Então ela fez todo esse trabalho, inclusive ela assim, eu falo que a gente levou muito chute, muito cuspe, muita tudo, sabe? Tudo que o Heitor nunca fez na vida dele, na vidinha dele, assim, que é muito longa, sabe? Ele nunca fez, ele começou a fazer, assim, eu olhava pro meu filho e falava assim, não, o Heitor, ele não é essa criança agressiva, o Heitor não é essa criança que vai bater. O que está acontecendo com o meu filho? Eu fui tentar entender por que o Heitor estava fazendo todos esses comportamentos, e ali foi uma busca, né? E quanto à mediação, né, ele também é a mediadora, que é a pessoa que faz ali as atividades adaptadas. Eu falo assim, atividades adaptadas, que não tem muita adaptação não, mas faz as atividades adaptadas. Aí eu era assim, meio que quase parando, mais parando do que indo. Aí ela, gente, não é assim, não dá. Eu acho que a escola, para mim, ainda continua sendo uma situação bem mais difícil por essa questão de eu acredito no seu filho. Você encontrou uma mediadora que vai fazer as atividades adaptadas. Eu falo essas atividades adaptadas porque, gente, não tem
adaptação. É tipo, vai pintar, vai colar, vai, sabe, não está interessado ali de fazer realmente o fazer pedagógico. Eu estou me formando esse ano em pedagogia, né? Estou me formando nesse mês de dezembro e eu venho há 4 anos estudando sobre desenvolvimento infantil, escola, mediação. Cara, e é tipo um toco no estômago que a gente leva, porque a gente estuda isso e chega na hora da prática com as nossas crianças, a gente não vê isso fluindo de uma forma satisfatória. Então a inclusão ela é meio assim, meio que um fantasma. Ela só existe no nome, porque na prática ela está longe de existir. Sendo muito sincera, realmente, eu amo a inclusão, eu acho que a inclusão tem que acontecer, mas ela está longe das pessoas. As pessoas ainda não entenderam, sabe? E se a gente ficar calada, aí que não vai dar em nada mesmo. Aí que vão deixar os nossos filhos em escolas especiais, vão querer tirar eles das escolas. Se a gente não bater de frente com as escolas, com as mediadoras, não cobrar, não ir tem que fazer esse trabalho, porque quem vai fazer é o pai e a mãe, é a família. Não adianta esperar o governo, o estado, a prefeitura, a professora ter boa vontade, porque ela tem 30 alunos, vamos botar aí, para comandar, né? E às vezes uma escola não só tem um autista, no caso do Heitor tem 2, ele mais uma outra criança. Então a sala de aula ela é muito dinâmica, ela é muito diversa, ela não tem só os alunos típicos, igual antigamente a gente deixava todo mundo separado lá na escola especial lá e ninguém atrapalhava a sala de aula. Hoje não, hoje a gente tem crianças que vieram de pandemia com transtornos psicológicos gravíssimos. Então, assim, se o professor não tiver esse olhar cuidadoso e a escola não estiver preparada, a ponta mais fraca é a que rompe. E a que rompe provavelmente somos nós. Temos ali uma criança que tem atrasos no desenvolvimento, dificuldade de socialização, de comunicação, então. Porque Daiane, eu acho que isso tudo, né? Só um pouquinho. Olha, a doutora Joyce Lima entrou aí na live, está assistindo a gente, comentando, e ela participou do curso que eu coordeno, e ela também é coordenadora e mãe de uma criança autista, do curso de autismo na adolescência e vida adulta, e a doutora Joyce é minha ginecologista, e ela é sexóloga, então eu digo para as mães que estão aí estressadas, segue lá a doutora Joyce, porque as lives dela são maravilhosas e ela tem segredos incríveis, viu, gente? Ó, Joyce, é um prazer ter você aqui nessa live com a gente. E ela tem segredos maravilhosos e é uma honra ter ela aqui com a gente. Daiane, você falando disso tudo aí, ó, de escola, lembrei de uma coisa que essa semana eu tive lá em Brasília, lutando muito, muito, para o secretário nacional, o doutor Cláudio, antes, né, de sair tudo, para ele deixar para a gente o Cadastro Nacional das Escolas Inclusivas Positivas. Por que a gente tem que ter no governo a escola do Cadastro Nacional das Escolas Inclusivas Positivas? Porque, gente, aquela escola, Daiane, que não estiver adaptando material, adequação curricular, habilidade social, ela não vai estar nesse cadastro. E ela não estando nesse cadastro, algum órgão vai ter que ir lá fiscalizar essa escola e dar uma multa para ela. E a gente sabe que muita coisa nesse Brasil só resolve quando mexe no bolso. Enquanto não mexer no bolso, não vai resolver, né? E outro grande problema que a gente tem é que essa sorte que você teve, essa sorte, digo entre aspas, tá? Não me leva a mão, de ter uma liminar de AT, de mediadora ABA, isso aí é uma... Raríssimo. É raríssimo. A gente não encontra isso no Brasil. Não encontra, né? É muito raro uma pessoa conseguir uma AT ABA para acompanhar a criança na escola. E a escola deixar também, né? Isso. A escola bloqueia a entrada desse profissional. Isso, a escola bloqueia. E aí a gente fala assim, a escola está falando tanto de parceria, tanto de parceria, tanto de parceria. Ai, que pai tem que ter parceria com a escola, que a família tem que ter parceria com a escola. Mas aí eu queria perguntar para as mães que estão aqui na live, e para a Dani também, que tem sorte, e para você que não teve igual eu, mas para outras aí que tem, eu queria perguntar para vocês, gente.
Quantas vezes esse semestre vocês receberam a ligação dizendo assim: vem aqui na escola que eu quero te dar um feedback do seu filho. Eu quero sentar com você e te passar o feedback dele. Quantas vezes isso acontece sem a gente ter que procurar? Comigo não acontece. Eu tenho que ligar e falar: olha, eu posso ir para ter um feedback, sabe? Então, outro dia até pensei em escrever um post sobre isso, a solidão do AT e do aluno. Porque é solo, é sozinho. É o AT, o aluno, um professor que vai ali, conversa um pouquinho e vai embora. O aluno, os colegas que dão confiança um pouco durante o recreio e depois fica ali o AT e o aluno, sabe? Eu quero até escrever um post sobre isso, sobre essa solidão que vive o AT e que vive o aluno dentro da escola. A escola, para mim, é um local que deveria ser de mais produtividade e amor de um pelo outro. Possível, gente. Possível. E eu tive escola. É possível você fazer um recreio inclusivo, é possível você fazer atividades inclusivas, é possível você fazer passeios inclusivos, é possível juntar todo mundo, mas a gente não consegue. Fala aí, você estava falando da comunicação, né, Daiane, quando eu te cortei. O que acontece... Como os nossos filhos têm dificuldade, o Heitor ele tem apraxia de fala, né? E ele tem muita dificuldade de ser compreendido pelos demais. Assim, eu, na minha vivência com ele, eu consigo compreendê-lo perfeitamente, né? Eu sou a mãe, eu entendo o que ele está querendo me dizer, mas o principal fator do comportamento inadequado do Heitor, tanto na escola quanto em outros ambientes, sempre foi a falta de comunicação, porque ele não recebia a instrução direta. A gente tem AT há 1 ano, a gente não teve nos outros anos, a gente tem AT há 1 ano dentro da escola. Foi muito, assim, não tive impedimento de ter a AT, ela frequenta junto com ele todos os dias, mas ficou igual você está falando, sozinho, é ela e ele, então é ela que vem buscar ele no portão, é ela que vem trazer ele no portão, e eu não vejo aquela coisa que a gente sempre lê em todos os artigos científicos que a gente vê, fala lá, a união da família e da escola, comunidade, família, comunidade. Não existe isso na prática, e principalmente o que eu peço muito para a escola é de lembrá-la do papel dela o tempo todo, porque não é só porque tem uma AT na escola que a escola não vai fazer mais nada. Vem aqui, entra e sai e tudo bem. E o Heitor, ele sempre gostou de ir para a escola, ele gosta de ir para a escola, ele acorda cedo, ele pede para a escola, ele gosta de estar perto dos amiguinhos. Eu vejo como que o meu filho cresceu e evoluiu, amadureceu frequentando a escola. Imagine se todas as oportunidades que ele precisa fossem dadas, né? Então, assim, a escola é um berço social incrível. Eu lembro da minha infância na escola, como que eu amava ir para a escola, como que eu gostava de ter os meus amigos, e eu vejo que as crianças precisam ter muito esse cuidado, esse contato com os autistas, com as pessoas com deficiência, para elas entenderem que aquele amiguinho, ele aprende, né? A gente acaba com... Por isso que as pessoas... Eu vejo muitas pessoas batendo na tecla de que a inclusão não funciona. Funciona, só que ela tem que vir de dentro para fora. Ela não tem que ser algo que a gente aplica. Ela tem que viver dentro da gente. Se a gente não é inclusivo na vida, a gente não vai ser inclusivo na escola. Se eu sou um profissional que eu não sou inclusivo, que eu sou preconceituoso, eu vou transformar isso na minha prática pedagógica. Então, se constrói um profissional inclusivo sendo inclusivo. Então, se eu estou vendo que o meu aluno ali tem dificuldade de aprendizagem ou alguma coisa desse tipo, qual é a minha ideia? Eu tenho que chegar para essa família, eu tenho que chegar para essa mãe e trocar com ela. Olha, você conhece o seu filho melhor do que ninguém. O
que a gente pode fazer aí para ajudar ele a aprender? Quais são as dificuldades? Eu sempre perguntando o que ele consegue fazer, né? O que seu filho faz antes do que seu filho não faz, né? Que a gente tem que trabalhar o que a criança já sabe, a parte do conhecimento que ela já tem. Então, é muito limitante se a gente colocar os atrasos, né, numa lista. Então, a gente começa ali por onde pelo que a criança já sabe. E é muito mais fácil, e a gente tem que mostrar isso para as pessoas, como é muito prazeroso trabalhar com inclusão, né? Hoje em dia, a sala de aula é diversa, como eu já falei, né? Então, a gente tem ali a criança com TDAH, que é aquele mal-criado, que não para quieto, porque todo mundo coloca defeito na criança, ou aquela criança que tem TOD, ou criança que nem tem TOD, porque ela tem questões psicológicas dentro da casa dela, ela já está ali num ambiente familiar que está conturbado, e ela leva isso para dentro da escola e todo mundo fala que ela tem TOD. Então, assim, já vão dando diagnóstico, porque eu vivi essa experiência dentro do meu estágio, de crianças com 3 anos já serem diagnosticadas, já serem assim, ele tem algum problema, ele tem TOD, porque ele não respeita ninguém. Eu falei, mas você já ouviu a questão familiar? Então, assim, já vai distribuindo diagnóstico para todo mundo que não para quieto e esquece que a criança é movimento, que a criança está ali em construção, em desenvolvimento, que ela está aprendendo. E hoje em dia não é igual há 20 anos atrás, 20 anos não, há 30 anos, quando eu entrei na escola, né? A gente tinha aquela linhazinha assim, e não existe linha, não existe padrão. Então, é muito da gente, dos nós pais, conversarmos, né? De expor essas. E eu vejo, não sei se vocês sentem, mas quando a gente mostra que a gente sabe, eles meio que se assustam, né? E eu até falei esses dias nas minhas histórias, falei assim, quem é essa mulher? O que ela tá pensando que ela é? Ela tá querendo mostrar que sabe mais do que eu? Então, assim, muitas das vezes a gente vai encontrar essa pessoa que se diz o bambambam da parada e não vai querer ouvir o que a gente tem para dizer e acha que a gente está querendo se meter onde a gente não deve. Eu não conto para as professoras do Rafa que eu tenho Instagram. Depois eu vou falando, eu não falo que eu estudo, eu não falo nada, eu deixo elas trabalharem, deixo ver como está funcionando. E é assim que eu faço. Eu não fico para ver, entendeu? Porque isso que você falou é verdade. Às vezes a gente fica, essa aí sabe tudo, acho que sabe mais que eu. Então, eu deixo elas trabalharem, mostrarem o trabalho delas, aí depois eu vou dando os meus palpites. Mas em relação a uma coisa que você falou que eu acho importante, uma vez a gente fez uma live só sobre isso lá no Terapia de Mães, sobre a comunicação com a escola. A maioria aqui dos nossos filhos tem essa dificuldade na fala, né? Então é um processo que é bem complicado para quando a gente quer saber da inclusão. E não dá para a gente estar todos os dias na escola, sempre conversando ali na beira do portão. Não dá. E cada escola tem o seu ritmo. Então a gente tem aqui, até eu desenvolvi uma agenda, depois fiz para Terapia de Mães a mesma agenda, a gente fez adaptação, porque essa ideia eu tive lá com o Rafa, lá na creche, porque ele não falava e eu precisava saber o que ele fazia, o que ele não fazia, o que estava acontecendo. Eu tenho que levar uma agenda para a escola. Sabe o que eles me falaram? Conseguiu? Não consegui levar, porque eles falaram que era coisa da educação infantil. Que no primeiro ano já não era. Não, do primeiro ano eu fiz outro, e eu fiz outro depois do primeiro ano. Não, é que aí que tá, a resistência é complicada. E eu falei, não, isso daqui vai ajudar a psicopedagoga dele. Nem era. Eu falei, eu coloquei lá, a agenda vai ser para a psicopedagoga olhar e depois verificar o que ela vai trabalhar lá na terapia. Você quer falar com ela? Quer que ela manda uma declaração para você? Porque vai ser bom para você e para ela, né? E foi assim que começou. Tanto que umas professoras adotaram isso lá nessa creche. Agora, na primeira série, já foi diferente. Já fiz uma mais compacta, que era só de pintar ali as carinhas para ver como estava o emocional dele e um espaço ali. Mas tinha que fazer. E era uma briga. Agora, no segundo ano, na primeira série ali, foi uma briga, porque tem dias que elas não queriam preencher e não vinha nada. Aí eu fui sempre com o meu jeito. O que eu faço? Eu converso antes pelo WhatsApp e a gente marca reunião. Eu falo, preciso falar com vocês, porque assim, o Rafa não tem essa comunicação aberta, né? E, gente, assim,
eu tenho as duas vivências, né? Duas maternidades. Uma maternidade típica, normal. Minha filha tem 20 anos hoje. E eu vejo assim, como que é a criança típica? Como que é a escola? Eu acho que vocês só têm a Malarice só tem o Augusto e você só tem o seu Lindão. Mas assim, como que é o funcionamento da escola, né? Geralmente a gente só vai ver o professor mesmo na época de reunião, de fechamento de bimestre. E se tem alguma coisa com uma comunicação, a gente se comunica. Só que quando a criança é de inclusão, a gente tem que combinar e tem que ter esse direito, sim, de falar não só com a professora, a auxiliar dele. Essa a gente tem que ter um contato, se possível, diário, ou que ela anote isso para você ver, porque eu preciso, meu filho não fala funcional, eu preciso saber do meu filho. Se eu perguntar para ele, você comeu na escola, ele não vai falar. Se ele acontecer alguma coisa, ele não vai falar para mim. Eu preciso que vocês comuniquem todos os dias, isso é direito dele, ele não tem comunicação, ele não tem fala funcional. Então isso tem que ser uma coisa muito certa. Nem que você pega uma declaração do neuro, sabe? Eu sempre falo isso para as mamães, a criança que tem dificuldade na comunicação, a gente tem que dar um jeito de entrar essa agenda aí, no mínimo. Porque aí a gente fica mais tranquilo. Também um pouco de medo de a gente... A negativa, no meu caso, eu entendi que era um pouco de medo de saber o que estava sendo feito. É como se a gente estivesse controlando o trabalho deles, né? Sim, eles não gostam. Fazendo ou não. Né? E eles acham que quando a gente tem um outro profissional, que no caso do Heitor é uma psicóloga, né? Ela que vai para a escola, ela que é a AT, fica muito a cargo dela, como eu já falei, muitas coisas. E eu acabo tendo muito retorno do que o Heitor está fazendo, do que ele não está fazendo na escola, da AT mesmo. Né? Então, a escola lavou as mãos e ficou pela AT. Então, eu sempre tem resistência, Daiane. Sempre tem. Não tem. Eu falo para vocês que eu tive sorte, sempre tive, assim, no geral, mas sempre teve resistência para qualquer tipo de mudança. Para colocar essa rotina visual nessa escola nova que ele entrou, ai, será que precisa? Ai, será que tem? Tem, precisa usar, porque isso vai ser tão bom para você. Nossa, você vai ver quanto que vai ficar melhor. Aí eu vou fazendo assim. Uma situação que aconteceu na escola, que acho bom falar, que a gente sempre, no ABA, a gente sempre usa reforçadores, né? Vocês já sabem, acho que todo mundo já sabe. Então, assim, o Heitor levava uns brinquedinhos muito pequenininhos para a escola para não chamar a atenção de ninguém. E a gente teve uma professora, que teve uma mudança de professora em setembro, né? E essa professora do início do ano, ela foi muito resistente aos reforços. Ela chegava para ter, mas isso daí vai chamar a atenção das outras crianças. Aí nas supervisões, a psicóloga perguntava, né? A supervisora do nosso caso perguntava como é que estava sendo na escola e tal. Ela falava assim, olha, a gente está tendo algum problema em relacionado aos reforços. Aí eu tive que parar, ir na escola, pedir para conversar com a professora, falar com ela que era necessário, que ele precisava dessas coisas, porque o Heitor não tem tanta... A gente fez uma reunião, algumas reuniões durante o ano, né? Junto a psicóloga ali para ela tentar falar como que era o trabalho da AT, o que ela ia desenvolvendo dentro da escola com ele, e quais as habilidades que ela ia trabalhar com ele. E não, o que a mediação tem que fazer, porque ficou muito nisso, né? A AT, ela não faz esse trabalho de mediação. Daiane, por isso que eu falo o seguinte, o PEI e o PDI são super importantes. Se a gente pegar hoje, assim, 10 escolas, se uma fizer PEI e PDI, a gente ganhou na loteria. Porque se você pegar 10 escolas, não tem o PEI e o PDI. Por que é importante? Porque lá no PDI... que vai constar o quê? Esse aluno precisa de uma caixa de reforçador, essa caixa vai ficar em tal local, em tal instante, vai ser utilizado em tal momento.
né? Então, imagina se a gente tivesse o PDI do seu filho, o quanto isso resolveria. Olha, vai ter uma estante, um lugar tal, onde vai ter a caixa do reforçador, onde ele vai utilizar em tais e tais momentos, porque com o reforçador ele vai ter tais e tais ganhos, né? Então, por isso que eu digo o seguinte, as pessoas perguntam, mas qual a importância do PEI e do PDI? Não vejo importância. Gente, a importância do PEI e do PDI é cortar pela metade o nosso trabalho. Por quê? Uma vez que o PDI é construído, junto com a equipe multidisciplinar, junto com os professores, junto com os pais, ali vai estar escrito tudo que a criança precisa, a medicação que ela toma, o horário que ela toma essa medicação, as reações que essa medicação pode dar, qual reforçador que essa criança pode utilizar, se ela gosta de um reforçador primário, se ela gosta de um reforçador social, mas a gente não tem. A gente não tem. E eu quero dizer uma coisa para vocês falando aí, contando a história da agenda do infantil, a agenda do primeiro ano, aí eu tô aqui pensando, meu Deus, elas não viram nada. Exato. Não, você pensa. Por isso que eu penso em homeschooling. Por isso que eu penso já em homeschooling. Eu já estou até pensando, eu tenho vontade de fazer homeschooling com o Rafa quando chegar a quinta série. Vocês falando aí, eu falei assim, gente, meu mundo era cor-de-rosa até o 5º ano do Augusto. E olha que eu tinha problema. Gente, 6º, 7º, 8º ano, agora ele foi para o 8º ano. Aí que não chega nada mesmo pra gente. Sabe? Não chega, se até não falar, não chega. E aí começa a Olimpíada Canguru, a Olimpíada de Geografia, a Olimpíada de Aritmética, a Olimpíada disso. E não chega pra gente. Então eu digo para vocês assim, lutem agora, quando vocês estão novas aí, com os filhos pequenos. Lutem, gente, para ter o P e o PDI. Lutem por isso. Vamos fazer uma campanha para que isso seja realmente uma realidade da escola. Lutem por um esporte adaptado para os nossos filhos, para que eles possam participar realmente da educação física, porque muitas vezes eles não participam, eles são deixados de lado para ficar correndo de um lado para o outro na hora do recreio, aumentando os estereotipismos. Né? Vamos lutar aí para criar uma forma de ter habilidade social, que é o Circle Friendships, né? Aquele programa do Instagram lá que tem, eu acho ele maravilhoso. E já tentei criar, já parei para pensar esse projeto na minha cabeça, sabe? Para eu levar para as escolas e não sai. Ainda não consegui passar de uma forma que a escola pudesse abraçar essa questão de um amigo poder vir de um amigo na escola, de um amigo da escola vir visitar seu filho na casa dele e levar seu filho para a casa dele, vir te visitar e levar também para visitar a casa dele, mesmo que seja por pouquíssimo tempo, ou para que desse uma volta juntos. Isso faz total diferença para a autoestima e desenvolvimento deles. E a escola poderia tanto propiciar isso para a gente, mas toda vez que a gente vai conversar com a escola, o que a escola fala? Não, mas deixa eu te falar, agora ele está no Fundamental 2, eles estão estudando para o vestibular. Pensa que é 7º ano, eles não têm tempo de fazer isso. Não, sabe o que acontece? Agora os hormônios mudaram, tá cada um na sua, eles não têm tempo para inclusão, esse discurso precisa mudar. A escola precisa dizer assim, olha, eles cresceram, eles vão ser profissionais, eles precisam entender sobre inclusão para serem bons profissionais. Senão vai continuar tendo essa... Vai continuar, vai ser um ciclo sem fim, né? De profissional ciclo sem fim. Que não sabe nada de autismo, que não sabe atender uma mulher autista, que não sabe atender um jovem autista, que não sabe nada de autismo. Gente... E essas crianças estão crescendo, e todo dia está crianças sendo diagnosticadas, e a fila está só aumentando, vamos dizer assim, o negócio está girando. E aí... para ontem, né? Para ontem. Então, já passou o tempo de, vamos ver. Mais. Tem que eu já tive um autista na sala de aula. Minha filha, nenhum autista é igual ao outro. Então, é complicado. Eu falo sempre que autismo não é uma receita de bolo, né? Então, o profissional, ele pega ali
o aluno, eu já tive aluno autista, igual você acabou de falar, eu já tive aluno autista. Mas eu tive um aluno... Ou coloca todo mundo dentro de um padrão, né? Ou fala assim, esse daqui eu não atendi porque esse aqui fazia tal coisa. Né? Já meio que exclui aquela parte mais complicada, né? Porque eu entendo que acaba chegando muita coisa para a escola. Eu entendo que chega muitas coisas para a escola, acaba por tendo despreparo de algumas famílias, né, Daiane? Eu penso nisso também. Eu tento ver o lado da professora também. Eu sempre tento ver os dois lados. Que é difícil o autismo, assim, chegando ali no teu trabalho e tal, mas elas têm que agilizar e o sistema educacional que tem que fazer o papel dele. É aquela da questão da formação continuada, né? Que o professor ele tem que ter esse senso científico de ir atrás de conhecimento e receber também, né? Essa formação, não tirar do próprio bolso, né? Porque eles já vão ter que estudar, né? Para fazer essa especialização, para fazer essa formação, esse curso, essa capacitação. Então, assim, quando a gente abre as portas, por exemplo, para fazer uma palestra, alguma conferência, às vezes as pessoas falam assim, mas toda hora conferência, palestra, porque a gente tem que atrair o povo para esse olhar. Eu já tive esse pensamento assim, mas todo ano tem que ter todo ano, porque a gente tem que ser chato. A gente tem que ser muito chata mesmo com essa questão da inclusão. A gente tem que ser muito chato com essa questão do preconceito. A gente tem que falar o tempo todo. As pessoas têm que se enjoar e falar assim, eu não quero nem mais ver a Daiane, porque ela só fala de autismo, de inclusão. Tem que ser assim, que as pessoas olhem para a nossa cara e já falam assim, essa é a mãe que estuda, porque eu já fui taxada numa clínica que eu fui. Quando eu cheguei para conversar com a profissional que ia me atender, eu falei com ela pelo telefone, ela falou assim, você é a mãe que estuda. Eu falei, porque sou eu mesma. Ótimo isso aí, hein? Só que assim, nem falei de Instagram nem nada. Eu conversei com ela como uma pessoa normal, assim, como eu sempre falo com todo mundo. Eu acho assim certo. Começa bem de boa, depois você vai tirando as manguinhas de fora. Eu falei assim, eu sou essa mãe que estuda, porque a gente tem que conversar, eu penso assim, a gente tem que conversar com um profissional de igual para igual, não que a gente tenha o mesmo conhecimento, mas ele entender que a gente está falando a mesma língua que a dele, que a gente não está sendo passado para trás. E aonde a gente busca esse conhecimento? Assistindo lives aqui com as mães, fuxicando esse Instagram de cabeça para baixo, indo lá no YouTube vendo lives, assistindo, seguindo as mães, ouvindo. Então, assim, a gente tem muita coisa, principalmente a internet como um poder. Né? Hoje a gente tem essa voz aqui que é muito importante, porque a gente está dando ouvidos a outras mães, né? E a gente precisa acolher mais nessas famílias. Então, vai chegar muita coisa para a gente também. Daiane, eu já tive escola, eu tive os dois lados ali. Eu era mãe de uma criança autista e eu recebi mães de crianças autistas. E aí tinha hora que eu tinha que esquecer que eu era mãe de uma criança autista, né? E quando eu esquecia disso, eu falava assim, gente, mas essa mãe é enjoada demais. Aí depois eu olhava no espelho e falava assim, mas essa mãe sou eu. Essa mãe, ela tá passando pelo mesmo que eu passo, sabe? Mas essa mãe quer subir lá. Eu tinha uma mãe que ela era vizinha da escola. O menino chorava, qualquer menino que chorasse, ela entrava na escola correndo, a gente abria o portão para ela não pedia licença nem nada, já ia direto na sala do filho dela. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com ele? E eu ficava arara. Até que um dia eu falei assim, mas eu sou essa mãe. Eu sou essa mãe que também queria ver meu filho, que também acharia. E aos poucos, o que eu fui fazendo? Fui deixando ela entrar. Não fui assustando, fui deixando ela entrar. Até que um dia ela viu que não era nada demais. E até quando o filho dela meio chorava, ela já não ia mais, porque ela confiava na gente. O que eu quero dizer com isso? Que o professor tem que ter uma determinada paciência para até que a mãe atípica confie nele.
porque os nossos tormentos Perfeito. são muitos, né? A gente precisa de uma pessoa, pelo menos, de confiança ali dentro, que a gente pode... eu posso contar com aquela pessoa. Larissa, você comentou uma coisa importante esses dias, falando da realidade agora, da prática, né? Esses dias eu fiz faltavam algumas coisas para me fazer, para fechar as minhas práticas pedagógicas, e eu fui para uma escola, que foi a mesma escola que meu filho estudou, que foi a creche. Eu cheguei lá, e eu tenho um grupo aqui na minha cidade, um grupo de mães no WhatsApp, a gente tem que estar ali se reunindo, e sem querer, ou querendo, não sei, os planos de Deus aí, encontrei o filho de uma mãe que estava no grupo. E todo mundo falava assim, ela é muito insegura, ela vem aqui toda hora, ela fica no portão, ela não deixa a criança. Aí, tá, eu falei assim, mas eu acho que eu sei quem é a mãe. Aí, tá, eu dei uma de... assim, vamos falar assim, uma de doida, fui lá no WhatsApp dela, depois de uns dias. Aí eu falei, fulano, eu tô lá na escola do seu filho. Ela, tá mesmo? Eu falei... olha, ele é muito lindo, seu filho é muito esperto. Falando com a mãe, né? Seu filho é muito esperto, seu filho é inteligentíssimo. Olha, ele tá com uma mediadora maravilhosa. Ela, assim, tentando passar uma confiança para ela, que a mediadora era tranquila, sabe? Que a mediadora tava tentando ajudar ele. E ela tava com muito medo, ela tinha muito medo de deixar a criança. Ele já tava com 3, fez 4. Aí eu voltei nessa escola depois de uns dias, ela falou assim, o fulaninho, né, vou falar o nome, tá vindo pra escola. Eu falei, será que foi porque eu falei com a mãe? Porque ela tava se sentindo tão insegura em deixar o filho dela. Você conhece a mediadora? Eu falei, conheço, e eu te conheci mesmo, né, conversei, falei por uns dias lá. E ela, você acha ela realmente boa? Eu falei, acho. Eu acho que ela tá assim, ela não sabe muita coisa. Eu tive lá na escola passando uma visão para ela sobre autismo, sobre as dificuldades, e ela já sabia bastante coisa, né? Ela estava disposta a vir aprender. Mas essa dificuldade de depositar, tirar um pouco essa insegurança, esse medo, né, de deixar o filhinho dela, o amor na vida dela com outra pessoa, achando que vai judiar porque ele não fala. Então, assim, quando as mães chegam para mim, e é uma creche pública, né, municipal, e eu falo assim para as mães, quando elas chegam muito com esse medo, calma, ninguém vai maltratar o seu filho na escola porque ele não fala. Primeiro a gente tem que passar essa visão para ela, senão se a gente falar, porque eu vi lá no Instagram que criança, não sei o que, fizeram isso. Calma, é um caso. Calma, a gente tem que passar para elas confiança que existem pessoas lá que elas precisam também dialogar e perder esse medo. Eu acho que faz muito parte do início da caminhada, porque a gente é muito imaturo, a gente só vai aprendendo com o tempo, não tem como saber tu chegar é verdade. Né? A gente vai aprender com o tempo, tudo que vem aí conforme vai passando os anos, a gente aprende com o tempo a entender também o papel da escola e depois a gente se impor. Né? E essa confiança inicial tem aquela frase que as escolas costumam falar, já ouvi demais, não sei se vocês já ouviram também, que é assim, ou confia ou não confia, né? Elas viram para a mãe e falam, ou você confia ou não confia. Isso é coisa de falar para uma mãe de criança especial nunca. Ou você confia ou não confia. Não é assim, ou eu confio ou você me ensina a confiar. Né? Eu acho que isso é confiar, né? Ou eu confio, ou você me mostra o caminho da confiança. O que eu fazia na escola, quando eu tinha escola? Eu falava para a mãe atípica assim, mãe, entra para dentro da sala, vai lá ver seu filho, vem aqui no recreio. Se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa que você não esteja gostando, eu me disponho a corrigir. Eu me disponho a te ouvir, a aprender como é que você quer que faça e a passar para o professor. E a gente tem que lembrar uma coisa muito séria. A alma da escola é o professor. Mas quem vai dar alma e brilho, quem vai dar brilho para essa alma, para amar a inclusão, é o gestor. Se o gestor for uma pessoa que não abraça a inclusão, que não ame a inclusão, e o coordenador também não, que não tenha paciência. Exatamente. O professor, a equipe de professores, ela não vai ter. Ela fica solta, não consegue fechar ali.
não tem é uma engrenagem, né, Larissa? É uma engrenagem, tem que estar todo mundo mais ou menos antenado ali. A mãe precisa ter uma pessoa de confiança ali, que pode ser a professora auxiliar, que ela tenha acesso rápido, ou aquela agenda junto, porque essa agenda para mim é imprescindível. Se a criança não tem fala funcional, para mim não tem conversa, para mim tem que ter essa agenda. A professora auxiliar, a agenda, de preferência acesso, se precisar resolver alguma coisa, de vez em quando marcar uma reunião mensal, alguma coisa, posso ir na escola. A escola tem que começar a se acostumar com isso, mas isso depende muito da comunicação da mãe também. É complicado, gente, até a gente acessar e encontrar esse caminho. É um caminho que cada uma vai ter que achar aí na sua cidade, na sua escola, com o seu filho. Mas a gente não pode desistir. Não pode. Isso aí. E vai sempre existir dificuldades. Eu acho que é um caminho que a gente está começando agora, com essa questão da inclusão. É muito recente a questão da inclusão dentro das escolas. Os professores e os profissionais ainda não sabem, né? Porque a gente acha... eu fiz o meu TCC sobre questões sensoriais voltadas para a aprendizagem, né? Então, eu e meu grupo, né? Nós não falamos só do autismo dentro da sala de aula, né? Aquelas questões sensoriais do TEA, nas práticas pedagógicas. Por quê? Porque o autismo ele não vive dentro da sala de aula, né? Ele só não vive dentro do âmbito das salas de aula, ele vive no âmbito escolar, né? Ele não vive só dentro ali com o professor. Então, é necessário que desde o portão de entrada, né, aquele profissional que vai receber o seu filho, que talvez não seja a professora ou a mediadora, ele também saiba conduzir a situação, né? Então, não é imprescindível que a gente faça a formação com eu vejo muitas formações com a mediadora, levar a mediadora para fazer a formação em tal lugar. Por exemplo, aqui no município sempre tem. Levam as mediadoras. Aqui também. Na escola, sabe? Gente, aqui eles capacitam mais as professoras auxiliares aqui no Paraná. Sabe o que aconteceu com o Augusto uma vez? Quando eu conto isso, eu tenho medo das pessoas me internarem e achar que eu sou louca. Mas também, se achar, eu sou meio louca mesmo. Mas sabe o que aconteceu com o Augusto uma vez? Ele foi para uma escola e ele dá os pulinhos na cadeira quando ele está muito tenso. Eles começaram... Gente, quando eu descobri isso, eu não sei se eu amassava alguém, se eu saía correndo, o que eu fazia? E a gente vai engolindo, na verdade. Eles colocaram cadeira para o Augusto, eram umas cadeiras, colocaram para o Augusto sentar, umas cadeiras de madeira, bem desparafusadas. Quando ele dava os pulos, a cadeira afundava, quebrava. E aí a sala inteira ria dele. Tem condição uma coisa dessa? Olha assim, olha aonde, olha o grau de pouca vergonha, tá? De algumas instituições. E se a gente for considerar isso, a gente tem que lutar muito. Por quê? A gente não está lutando só por inclusão, não. A gente está lutando porque a inclusão ela envolve dignidade humana. A gente não pode. Respeito ao próximo, né? É amor e respeito ao próximo. Já que você não quer amar o seu próximo, pelo menos respeite. Eu falo, né? Nem todo mundo vai amar o outro, mas que respeite, né? Respeite a condição do outro, a individualidade do outro, que acho que falta muito isso, né? É no shopping, é na rua, é no cinema, é nos shows, é na pracinha, é no condomínio. Todos os lugares têm que ter respeito, mas para que esses lugares tenham respeito, um lugar é básico para se formar a inclusão, é a família. Se a minha família, se a sua família, se a família do outro falar sobre inclusão em casa, ensinar os filhos a serem pessoas boas, que aceitem o outro como ele é, porque cada um é de um jeito, com certeza o papel da conscientização vai mudar muito. A inclusão, eu sempre digo, a inclusão, ela nasce na família. A gente precisa passar isso para as pessoas. Não adianta eu passar para a escola, para o shopping, para o condomínio. Se a família
não se conscientizar que a minha dor, a sua dor, a dor da Dani, os obstáculos do Rafa, do seu filho, do meu filho, pode ser amanhã o dela ou de alguém muito próximo dela. Sabe? Então, o que a gente precisa fazer com que isso nasça na família. É muito difícil. Para vocês terem uma noção, eu vou falar rapidinho. Nascer o ativismo na pessoa, né? Sem ser ela ter essa noção, né? Do tanto que ela pode fazer. Isso é a parte que ainda é a mais difícil. Eu acredito que surgir esse sentimento, né? Sem você estar vivendo, né? É o mais difícil. Para vocês terem uma noção, assim, eu digo, eu tenho muita dificuldade de participar do grupo de mães da escola. Por quê? Do grupo de mães da escola? Porque elas discutem coisas que depois que você vive a deficiência, depois que você vive, você acha pequeno demais. Ah, faltou 2 décimos. Ah, faltou 3 décimos. Ah, aquele professor deixou de dar 5 décimos. Ah, porque meu filho fez não sei o quê. Gente, a gente que vive a deficiência, a gente comemora as mínimas comemora as mínimas coisas. Então, quando você vê aquilo ali, fica tudo tão a gente que vive, tudo fica tão pequeno, sabe? Tão pequeno. Você fala assim, poxa, elas estão reclamando porque faltou 2 décimos, 5 décimos, 7 décimos. As crianças estão com 12, 13, 14 anos. Elas já estão planejando o futuro profissional da criança, falando de consultório, disso, daquilo que aquela criança vai ter. Aí você fala assim, poxa, se ela soubesse que a vida é o agora, né? A vida é o agora. A gente tem que amar e a gente tem que fazer e a gente tem que comemorar é o agora. Porque o futuro, tanto dos nossos filhos quanto de qualquer outro, só pertence a Deus. Né? A vida é o hoje. A vida é o agora. Muitas vezes eu deixei de viver a infância do meu filho. E eu vou dizer para vocês isso aí, amigas, porque de vocês estão pequenininha ainda. Eu deixei de viver a infância do meu filho, porque eu estava vivendo só o futuro. Eu estava pensando só no futuro. E muita coisa ficou para trás. Eu falei, poxa, por que eu corri tanto? Né? Se a infância é tão bonita, por que eu tive tanto medo do futuro? Ele ia chegar de qualquer jeito. Ele vai chegar da forma que Deus quiser. Porque eu tenho certeza que a mãe faz o que pode, né? E as coisas vão acontecer de acordo com o propósito de Deus. É isso aí, gente. A gente já tá com 1h12, eu falei muito. Eu vou deixar você e a Dani aí concluir. E a gente tá aí, vai estar sempre juntas, né? Nesse propósito que é a maternidade ativa. Vou dizer que eu admiro vocês. Nós que te admiramos também, Larissa. Eu vou finalizar, vou deixar a Daiane por último, mas só para concluir aqui, dizer que diante de todas essas dificuldades a gente não pode esmorecer. Por mais que a gente passe por isso, a gente tem que sempre encontrar, e a gente encontra, né? A gente fala aqui, mas a gente sempre encontra um jeito de se reinventar, de recalcular as nossas rotas. Hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, né? Qual que é a meta que você quer para o seu filho ano que vem? Mas às vezes a gente faz algumas metas a longo, médio prazo, curto prazo, mas é bom a gente ter claro mais ou menos o que a gente quer para eles, tentar chegar naquele ponto que a gente... eu quero que, sei lá, meu filho aprenda a desenhar, ele gosta de pintar, sei lá, qualquer coisa. Estou dando um exemplo aqui só. Mas você vai trabalhar para aquilo, mas também, sabe, sem todo aquele direcionamento, só aquilo... Tem que sair da caixinha. De vez em quando a gente precisa também dar um tempo, ver se não está tudo muito exagerado, né? Se está tendo tempo para essa criança brincar. E a gente falou muito de inclusão escolar aqui. Vai vir um ano inteiro aí pela frente. Vamos começar já a se preparar psicologicamente e dentro das questões do direito dos nossos filhos. Não vamos deixar para chegar lá quando
começar as aulas para ir ver isso. O que vocês puderem planejar um pouquinho antes, saber quem que vai ser a professora. É interessante a gente começar um pouquinho antes, né? E aí ter aquela ideia de que vai ser um ano bom. Sempre pensando positivo, né? Porque problemas todos temos, todas nós temos, os filhos também têm as suas dificuldades, mas é necessário a gente ter um espaço para a gente conversar. É uma delícia aqui conversar com vocês, que a gente troca sempre tantas coisas boas, é muito bom. Daiane, deixa pra gente sua mensagem. Vou te agradecer de novo, te dizer que eu te acompanho lá. Acho incrível o seu trabalho. E assim, muitas frases que você fala, eu anoto para eu falar para os outros depois. Ai, obrigada, meninas, pelo convite novamente, né? É tanta coisa para a gente falar para as mães, para as famílias, que fica difícil a gente resumir, né? No finalzinho, assim, uma frase motivacional ou uma orientação que a gente pode dar, assim, mais assertiva. Mas o que eu estou muito visando agora no momento, e passando para as mães, vejam, olhem para os seus filhos, observem eles. Né? Vejam como está o desenvolvimento deles e o que vocês pensam de vocês mesmas, né? De como que vocês estão se sentindo, de como que vocês estão absorvendo essas informações da maternidade e como que isso tem chegado até vocês. Vão existir muitos empecilhos na nossa caminhada, vai ter muita gente enchendo o saco, vai ter gente que a gente vai amar de paixão, conhecer, e são muito altos e baixos. A vida real é essa, a maternidade atípica não é diferente. A gente tem um papel social muito importante, que a gente luta por uma criança em desenvolvimento atípico, tem atrasos comportamentais, de comunicação, de socialização, mas isso não impede de a gente vencer, de a gente conseguir tudo que a gente quer. Mesmo diante de todas as dificuldades e limitações, a gente nunca pode olhar só para elas. Tem que ter um objetivo. Então, se você puder olhar para o seu filho, observar ele, entender principalmente como que o autismo funciona na vidinha do seu filho, já vai assim, te dar um resultado gratificante. É muito doloroso a gente saber que as mães não têm atendimento psicológico, que as famílias não têm acompanhamento em tratamento, que as crianças não possuem, e nem os autistas, né, de maneira geral, nem os adultos, esse atendimento seria o primordial. Então, fica muito papel conosco, os responsáveis, os pais, de levar essas informações. Igual a Larissa faz essa capacitação, a Dani tem o Instagram dela, passando também informação para os pais, em fontes seguras que a gente vai absorver conhecimentos bons e a gente vai colher aquilo que a gente precisa. Nenhuma maternidade é igual a outra, nós somos seres individuais, somos únicas, e a nossa maternidade também. E assim, a diferença. Perfeito. Eu sou radical, viu, gente? Se me ligarem, me chamar para ir na escola, outro dia uma mãe me chamou aí, eu falei, você tem certeza? Você tem certeza que você quer que eu vou lá resolver isso? Porque eu vou mesmo, mas é para quebrar o pau lá e falar que tá errado, tem que arrumar. E outra coisa, se não arrumar, tira seu filho, porque ninguém é obrigado, criança nenhuma é obrigada a sofrer no lugar que ela está sendo mal cuidada, maltratada. Não deixe seu filho passar por isso. Se o lugar não está bom, você tentou consertar e a pessoa não mudou, muda, gente. Muda de lugar, porque a criança carrega esse trauma pro resto da vida. E outra coisa, não importa se você falar assim, mãe de autista é cheia de mimimi. Não, a gente não é cheia de mimimi. Não importa com isso. Eles falam isso para amedrontar a gente. Seja humilde. Eu sou muito doce. Eu sou delicada, eu sou humilde, eu sou humana. Mas não mexe com o Augusto, não. Mexe com ele também não. A gente é boazinha, a gente
A gente é boazinha, a gente quer conversar, mas na hora que a gente tem que falar mais firme, mais grosso, a gente também sabe, né? Não é só passar a mão a eles já, não, né? Na hora de correr atrás dos nossos direitos, dos nossos filhos ali, a gente transforma ali no relaxamento até um certo ponto, né? Até aqui vocês podem vir, a gente está engolindo. Mas daqui para lá, não vai não, porque aí o negócio fica feio mesmo. E eu já ando no ponto, que eu já ando estressada demais, tá, conta. Nossa, Deus, não mexe com ele na minha frente, não. Eu já não ando tendo muita paciência, não. É isso aí, gente. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Daiane. Beijo, meninas lindas. Que a nossa semana seja abençoada, viu? Tchau. Ótima semana para todos. Tchau. Tchau. Beijo. Estamos juntas.